Priscila Krause parabenizou o América Futebol Clube, que comemora 100 anos no próximo dia 12. Uma data mais que especial, que é o aniversário do América Futebol Clube, tradicional clube da Estrada do Arraial, verdadeira lenda do futebol pernambucano. De fato, fez história. É dono de uma galeria de títulos com muitas estrelas douradas e, assim, vem se juntar a outros igualmente importantes clubes brasileiros que também alcançaram tamanha glória e honraria. A história do América se confunde com o próprio desenvolvimento do estado de Pernambuco, devido ao seu alinhamento com a sociedade, tanto pelo lado social das grandes festas de seus salões, quanto pela revelação dos jovens atletas que integraram seu time, trazendo-lhe títulos e vitórias. Muitos se transferiram para outros estados e até para o exterior, além de alguns que se destacaram em nossa seleção nacional. Não é demais repetir. O América ostenta em seu acervo 6 campeonatos estaduais, entre eles o importante título de campeão do centenário, referente ao campeonato estadual do ano de 1922, a exemplo de outros grandes clubes do Brasil. Naquele ano, comemorava-se os 100 anos da independência do Brasil. O América, presidente, teve participação especial ao longo desse período em esportes olímpicos, como o ciclismo e o basquetebol, com várias conquistas. E com o futebol, o América fez inúmeras partidas no Norte e Nordeste, desde o Amazonas até a Bahia, participando, inclusive, de competições nacionais, sendo, inclusive, o primeiro campeão do Nordeste, título conquistado desta feita em 1923. De modo que, por estes motivos, conclamamos a todos a juntarem-se a nós, seus torcedores, simpatizantes, e participarem dessa experiência única, somente sentida por seus aficionados. Afinal, o América Futebol Clube é tratado carinhosamente como o segundo clube de todos os pernambucanos. Aproveitem para saborear nossas vitórias, que ultrapassam as fronteiras e superam até eventuais dissabores. Sou, pois, uma pernambucana com 2 corações, um pertencente ao Náutico e o outro guarda afetuosamente as cores verde e branco do querido Mequinha. Aimee Carvalho falou sobre a Semana Nacional de Humanização. No Recife, o tema em pauta é a violência obstétrica, sofrida por uma em cada 4 brasileiras. Considero, portanto, necessário debatermos sobre a violência obstétrica, pois, em uma medida possivelmente inédita no país, uma gestante precisou fazer um parto cesariana contra a sua vontade. O caso aconteceu na semana passada, no município de Torres, em Porto Alegre. Decidida a fazer um parto normal, a gestante Adelir Carmen se recusou a ficar no hospital e, após assinar um termo de responsabilidade, voltou para casa. A médica, então, decidiu procurar o Ministério Público, que determinou que a gestante fosse levada para o hospital com o apoio da polícia, caso fosse necessário. Portanto, é preciso sensibilizar a população para a humanização do parto e de provocar uma reflexão sobre a prática e assistente de saúde oferecida no país. Dados da Fundação Perseu Abramo, de 2010, revelam que 25% das mulheres brasileiras sofreram violência durante o parto. Um momento tão sublime, não é? Como esse, que uma criança ou um bebê vem ao mundo, deve ser cercado de cuidado, de carinho, de compreensão, de sensibilidade, de assistência e de muito amor. Luiz Eustáquio repercutiu uma pesquisa da Fiocruz que identifica o perfil dos consumidores de crack. Essa pesquisa ela está em andamento, mas ela já aponta para essa direção. Ela já aponta para uma direção que é muito sério a questão das drogas, a questão do crack. E, nesse momento, lá no editorial do Diário, eles tratam no sentido que era importante que pudesse aparecer um novo representante, né, um representante público. E aí ele tenta comparar com o Oswaldo Cruz, que foi responsável pela execução de política de saúde que liberou
o Brasil na época de uma doença muito grave, que era a varíola. Mas ele disse que precisa alguém realmente no Brasil abraçar essa luta. Precisa alguém no Brasil abraçar essa bandeira e realmente procurar ajudar as milhares e milhares de pessoas que estão infectadas pela doença do crack e que, a partir dela, fica infectada por outras doenças. Então, quando ele trata que a mulher, que facilmente e rapidamente, as mulheres que se viciam no crack e que se aprofundam no vício, terminam rapidamente contaminadas pelo HIV, e relata também que essas mulheres e homens que ficam infectados, dificilmente, raramente, conseguem tratar a doença, mesmo tendo tratamento, mesmo sendo de graça, mas a droga não permite, da mesma forma que não permite que ele estude, da mesma forma que não permite que ele ou ela trabalhe, na mesma direção, também não permite que cuide da saúde. Então, é algo muito sério, algo muito grave, e a gente não poderia deixar de trazer a essa tribuna, deixar de estar aqui dialogando com os vereadores e com a população do Recife sobre a luta que precisa ser implementada e cobrando sempre mais dos poderes públicos, e nós aqui no Parlamento cobrar do Executivo que possa fazer uma política mais eficaz, mais comprometida. E está louvável, de parabéns o Jornal do Comércio, quando ele lembra de Oswaldo Cruz, que foi um grande homem comprometido com a saúde da população brasileira. E Eurico Freire destacou as atividades do Hospital de Câncer de Pernambuco e também a construção do novo prédio. Atualmente, 7.500 pessoas são atendidas mensalmente na unidade. A expectativa é que o número de atendimentos aumente em cerca de 40%. Depois da crise financeira do ano 2000, o hospital se reestruturou e a prova disso são os novos avanços. É interessante lembrarmos que em 2007, devido à sua importância estratégica no tratamento do câncer em Pernambuco, foi iniciada uma grande mobilização, reunindo várias entidades médicas de organizações da sociedade civil e governo de Pernambuco para recuperar este hospital. A intervenção do governo de Pernambuco foi iniciada no dia 10 de abril de 2007, o que proporcionou a reestruturação física e funcional do centro de tratamento. A ação evitou que o hospital fechasse as portas. Com a intervenção, uma série de melhorias foi implantada, como reforma dos setores de odontologia e prótese, quimioterapia, enfermarias, ambulatório de cabeça e pescoço, além da inauguração do sistema de radiologia digital e o complexo nutricional alimentar. Em março de 2013, a administração passou a responsabilidade do doutor José Irã Costa Júnior, que implementou uma política de humanização nos diversos setores do hospital. Além disso, retomou as obras de ampliação que agora foram inauguradas. Não foi à toa que um dos últimos atos de Eduardo Campos como governador do Estado foi a inauguração desse prédio do Hospital do Câncer. De fato, as melhorias são muitas. Queremos, com isto, registrar esse importante avanço que esse hospital tem prestado ao povo pernambucano, e com essa reestruturação, sem dúvida, carecendo ainda de muito avanço, mas poderá prestar de forma muito melhor. Integrantes da Comissão de Legislação e Justiça se reuniram pela manhã. O grupo aprovou projetos do Executivo ligados ao meio ambiente. O presidente da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara, vereador Aerto Luna, colocou em votação pareceres a 12 projetos de lei durante a reunião que contou com a presença dos vereadores Erivaldo da Silva Eri, Romerinho Jatobá e Henrique Leite. 2 projetos de lei tiveram a discussão adiada.
2 foram rejeitados e a maioria, 8 projetos com pareceres favoráveis, conseguiram a aprovação na Comissão de Legislação e Justiça. Entre eles, 4 projetos de lei do chefe do Poder Executivo. Aerto Luna destacou 2 desses projetos que são ligados ao meio ambiente. Nós destacamos 2 projetos que estão ligados ao meio ambiente. Um é com relação à preservação de unidades protegidas, o SMUP, que foi um projeto bastante discutido na casa. A secretária de Meio Ambiente esteve na Comissão de Legislação por 2 vezes, esteve na Comissão de Meio Ambiente, foi feita audiência pública, então foi um projeto bastante discutido, teve a participação de algumas emendas dos vereadores, vereador Raul Jurgman, vereadora Priscila, e frutos também de relatoria que foram retirados da audiência pública e das reuniões. Então foi um projeto que eu posso dizer assim que a cidade vai ganhar, porque ele foi bastante discutido e bastante conversado, tanto com a gestão como com a sociedade civil. Então, tanto a essa das unidades protegidas, como o projeto que trata das mudanças climáticas. Também outro projeto também que houve uma discussão e houve também participação de emendas de vereadores, que também foi aprovado. Então, a Câmara do Recife está de parabéns por ter emendado, por ter dado sua contribuição nos projetos do Executivo, que são projetos que vêm avançar e que vêm fazer a sua contribuição no meio ambiente da cidade do Recife. O programa de hoje fica por aqui. Tenha um ótimo dia e até amanhã.